A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero pedir os irmãos possam colocar de pé para nós estarmos orando. Quero pedir ao presbítero André que esteja fazendo a oração inicial para nós aqui, presbítero, por favor. O presbítero André está conosco aí, à frente dessa palestra de casais. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido e amado, entramos na Tua presença, meu Deus, pedindo a Tua direção nessa noite, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, orientar, meu Deus, usar, meu Deus, a Tua palavra aqui nessa noite, meu Deus, para que venha abençoar os casais, meu Pai. Tantos que estão aqui na igreja, meu Deus, como estão assistindo online neste momento. Pai, que a palavra ministrada aqui, meu Deus, a palestra ministrada aqui, seja, meu Deus, para engrandecer, meu Pai, para abençoar essa união. Seja assim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui essa noite, que estão aí entendendo a importância das palestras. É algo muito importante. Entender a importância dessa palestra de casais, que é algo que Deus colocou no nosso coração, que é algo muito importante para a família, é algo muito importante para o casal. E eu sempre começo dizendo umas frases que eu tenho carregado comigo desde quando eu fiz o curso com o pastor Josué Gonçalves, o curso TALC, treinamento avançado para líder de casais, que nos diz que se o homem perdeu dinheiro, ele não perdeu nada. Se ele perder a saúde, ele perdeu alguma coisa. Agora, se ele perder a família, ele perdeu tudo, porque família não tem preço. Então Deus colocou no nosso coração para estar trabalhando com casais, e Deus tem aí nos abençoado, nós estamos aprendendo muito. E outra frase que me chamou muita atenção também, durante o curso, é que casamento não vem pronto, se constrói. Então o casamento ele é uma construção diária. E nós vamos estar revendo, vou dar uma pincelada como a gente sempre faz, do que foi falado na palestra passada, não vamos entrar em detalhes, mas vamos dar uma pincelada. Por quê, irmãos? É necessário que, através dessas palestras, nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos participando. Então, por isso é necessário que os irmãos, eles memorizem, eles gravem bem o que é falado aqui e possam colocar em prática. E eu não vou perguntar para a pessoa falar assim, levantar a mão, mas eu quero saber se nós já estamos, quando eu digo nós, estou me incluindo, se nós já estamos colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Porque eu tenho certeza, se nós colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo aqui, o nosso casamento, ele vai ser muito melhor, ele vai ser muito mais abençoado. Então vamos estar revendo somente o que nós falamos semana passada. Nós falamos que a diferença entre homem e mulher. Os homens falam o que estão pensando, as mulheres falam o que estão sentindo. Os homens interpretam o que ouvem a partir de uma construção de referência lógica, as mulheres a partir de uma construção de referência emocional. Os homens falam para se afirmar e resolver problema. As mulheres falam para se expressar sentimentos e se conectar. Uma mulher consegue prestar atenção ouvindo atentamente o homem durante 15 minutos, enquanto o homem só consegue prestar atenção durante 5 minutos. Se alguém perguntar para uma mulher como foi o culto de domingo, ela vai chamar a pessoa para sentar na cadeira, ela vai explicar detalhes do culto. E se perguntar para o homem, ele vai falar assim: foi uma bênção. Em 3 palavras, o homem vai explicar como foi o culto de domingo, enquanto a mulher vai sentar e ela vai explicar muitas coisas. As mulheres têm visão periférica e detalhada, por isso consegue prestar atenção em tudo. Sentada no restaurante, a mulher vê se uma mulher ela sentar no restaurante sem ela virar a cabeça, ela consegue ver como é que a mulher aqui do lado está vestida, como é que a outra mulher aqui está, como é que o outro está, enquanto o homem ele está pensando só na carne, só no comer, olhando ali só para o prato.
E quando o casal ele entende essa diferença, ele celebra junto o resultado, que é a harmonia, crescimento na convivência conjugal. E outra coisa que nós falamos também é sobre comunicar. A comunicação, muitas das vezes a gente acha que é só palavra, mas o gesto, ele também fala muito na comunicação. Por exemplo, através de piscar um olho, através do movimento facial e muitas outras coisas. Então, nós não falamos apenas com palavras, com gestos também. Nós falamos também sobre familiaridade e gentileza. O que é familiaridade? Tem 3 significados: qualidade do que é familiar, relacionamento familiar, intimidade e convivência. E terceiro, ausência de cerimônias informais. E é sobre isso que nós falamos aqui na familiaridade. O que acontece? No início do namoro, o casal é super romântico, quer dar beijinho, quer falar poesias, né? Foi até falado aqui que o ronco do marido no início do casamento também é como sinfonia, e dentre outras coisas. Mas com o passar do tempo, quando eles pegam mais intimidade, eles vão eliminando essas coisas, e isso começa a causar problema no casamento. E o casamento ele passa por 2 fases. Irmãos, eu só estou acelerando um pouquinho, que isso nós falamos a palestra passada, depois nós vamos entrar na palestra de hoje. O casamento ele tem 2 fases. Primeira fase, vamos chamar de fase do amor do sonho. No início do casamento, a mulher, ela casa com um homem que ela acha que ela idealizou. E o homem, ele casa com a mulher que ele idealizou. E no processo dessa caminhada, com o passar de um tempo no casamento, o homem e a mulher, eles percebem que eles casaram com uma pessoa pecadora, falha, um ser humano comum. Porque no início do casamento, o homem ele idealiza que casou com uma princesa, a mulher idealiza que casou com um príncipe, não vê defeitos, acha que não tem defeitos, mas com o passar do tempo no casamento vão entender que todos os dois são falhos, pessoas comuns, cheias de defeito. Segundo, passado o tempo vem a segunda fase, a fase do amor realidade, que aí o homem consegue entender com a mulher que ele casou, e a mulher consegue entender o homem que eles casaram, que ela casou, que são pessoas que vão errar, são pessoas que às vezes vão fazer raiva um no outro, que vão aborrecer um outro. Essa é a fase do amor realidade. Outra coisa que nós falamos, quase sempre as pessoas espelham na forma com que são tratadas. Isso é, eu vou tratar minha esposa da forma que ela me tratar, e a minha esposa vai me tratar da forma que eu tratar ela. Por exemplo, se pela manhã eu acordo, eu faço ignorância com a minha esposa, logicamente, ela também, provavelmente, grande chance de fazer comigo. Se eu sou uma pessoa que acorda de manhã e você é uma pessoa carinhosa com a minha esposa, com certeza ela também vai me dar carinho. Então, muitas das vezes, nós queremos a mudança no outro, e às vezes essa mudança ela tem que partir da gente. Nós que temos que começar a mudar. E às vezes olhamos para a mulher e achamos que ela tem que mudar. A mulher olha para nós e acha que ela tem que mudar. Mas muitas das vezes falta o quê? Cada um mudar o seu tratamento com o seu cônjuge. Então eles vão ter um casamento muito mais abençoado. Agora nós vamos entrar no assunto de hoje. O relacionamento, irmãos, ou o casamento, ele é um terreno muito fértil. E aquilo que nós plantarmos no nosso relacionamento é aquilo que nós vamos colher. Se nós plantarmos carinho, compreensão, palavras boas, nós vamos colher isso. Agora, não tem como nós não plantarmos, nós não colhermos aquilo que nós não plantamos. Então, se nós plantarmos no nosso casamento ignorância, se nós plantarmos no nosso casamento coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Então nós temos que prestar muita atenção àquilo que nós estamos plantando no nosso casamento. O que eu tenho plantado no meu casamento? O que a minha esposa tem plantado no nosso casamento? O que você tem plantado no seu casamento? Aquilo que você plantar
você vai colher. Se você plantou figo, não tem como colher morango. Se você plantou morango, não tem como colher figo. Então que nós possamos estar muito atentos naquilo que nós temos plantado no nosso casamento. Deixa eu só ajeitar aqui. Quando a familiaridade, ela compromete o casamento. Essa familiaridade que nós tratamos aqui no casamento é quando entra a falta de respeito. Porque a familiaridade ela é a porta pela qual o desrespeito entra no relacionamento. Por exemplo, quando duas pessoas acabam de se conhecer, vamos trazer para nós aqui. Quando eu comecei a conhecer minha esposa, eu falava alto com ela. Você, como tratava no início que você começou a conhecer no namoro? Como era o relacionamento? Não tratava somente, fazia aquilo que podia agradar? Só faltava adivinhar o que o outro queria? Ou alguns até chegam a adivinhar o que o outro quer? Às vezes chega, manda buquê de flor, manda caixa de bombom. Não é assim no início? Só que com o passar do tempo começa a pegar uma certa liberdade. Começa o quê? A entrar familiaridade. E muitas das vezes, irmãos, o tratamento ele muda. O tratamento entre o casal muda. E no momento que o casal se conhece, e do momento que isso vai passando o tempo, muitas das vezes o tratamento ele já não é o mesmo. E algumas vezes nós não percebemos isso. Algumas vezes nós vai passando despercebido. E às vezes nós deixamos de ser gentil, nós deixamos de ser amável um com o outro, por causa do passar do tempo. Isso é a familiaridade, isso é o quê? É quando a pessoa, ela passa a ter tanta intimidade, e que essa intimidade, se a pessoa não tiver cuidado, ela começa a prejudicar o casamento. Por exemplo, quando as pessoas... Por exemplo, o Daniel e o Diego. Daniel e o Diego, no início que se conheceram, era só paz do Senhor, né? E como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Aí entra a familiaridade. Aí um começa a chamar o de barrigudo, o outro chama o outro de careca. E aí começa a familiaridade, começa a falar coisas e vai brincando um com o outro. Mas só que muitas das vezes isso aí dentro do casamento, isso aí começa a atrapalhar. Por quê? Porque o casal ele deixa de ter carinho dentro de casa. O casal ele deixa de ter palavra doce dentro de casa. O casal ele deixa de abraçar, ele deixa de carinhar. Por quê? Porque já está um tempo casado, já não está mais no início do casamento, e isso começa a atrapalhar o casamento. À medida, irmãos, que a familiaridade cresce, muda a liberdade de tratar, tem menos respeito, a delicadeza e a cortesia também vai acabando. Isso, irmãos, acontece em muitos casamentos. Eu não vou falar em 100%, mas em 99% dos casamentos. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o casal ele não consegue perceber essa diferença. Mas o mais interessante foi o que eu falei na aula passada aqui. Quando está se namorando, no início do namoro ou no início do casamento, um não trata o outro assim. Agora, o que nós precisamos tentar fazer no nosso casamento, ou melhor, que nós devemos fazer no nosso casamento, é procurar tratar minha esposa como namorada. A minha esposa procurar me tratar como namorado. Se nós procurarmos a fazer isso no nosso casamento, com certeza nós vamos ter um casamento muito mais feliz. Se nós tratarmos, se nós voltarmos à memória, e nós tratarmos como namorado, a delicadeza vai voltar, a gentileza vai voltar, o carinho vai voltar. Só que nós não percebemos que isso vai acabando. Principalmente nós homens. As mulheres, elas são mais sensíveis.
As mulheres elas gostam mais de carinho, mais de delicadeza. O homem já é um pouco mais largado. O homem muitas das vezes ele quer carinho somente na hora do sexo. O homem acha que dar carinho para a mulher é só na hora do sexo. Deitou, vai dormir, faz carinho e pau, acabou, vira para o canto e deixa a mulher para lá. Tendo uma coisa, irmãos, a mulher ela não quer carinho só na hora do sexo. A mulher ela quer carinho de manhã, ela quer carinho de tarde, ela quer carinho de noite. Só que existe mulher que ela já até sabe, quando o marido vem fazer carinho, ela vai falar assim, já sei o que ele quer. Por quê? Porque ele só faz carinho neste momento. Então não sei se existe algum homem aqui que é dessa forma, lida dessa forma com a sua mulher. Mas eu quero dizer para você que você não está agradando a sua mulher dessa forma. Porque foi feita uma pesquisa. E o maior problema das mulheres não é falta de sexo, mas é falta de carinho do marido. Lógico que isso não quer dizer que nós homens também não gostamos de carinho. Lógico que nós gostamos. Nós sentimos falta de carinho também. Mas precisamos entender que nós homens não podemos fazer carinho na mulher somente na hora do sexo. Nós temos que fazer carinho de manhã, nós temos que fazer carinho de tarde, nós temos que tratar bem as nossas esposas. E a nossa esposa também deve nos tratar bem. Mas a familiaridade, ela atrapalha isso. E ela começa a trazer problemas para o casamento. Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Namorar é para casar. Agora casar também é para namorar. Se nós entendermos isso, se nós colocarmos isso em prática, que namorar é para casar, mas casar é para namorar, então nós vamos caminhar de uma forma que nós vamos ficar satisfeitos, as nossas esposas vão ficar satisfeitas. O casal deve procurar manter uma conduta de tom de voz que usavam no namoro ou no início do casamento. E eu te pergunto essa noite, qual o tom de voz que você tem usado com a sua esposa? Qual o tom de voz que você tem usado com seu esposo? Como vocês têm falado um para o outro? Agora eu quero falar de uma coisa aqui que todos nós fazemos, mas muitas das vezes nós não percebemos. Certas horas, uma visita ela faz bem para a família. Vocês já perceberam, gente, que quando vem uma visita à nossa casa, tudo muda? Se nós chamamos uma visita para almoçar, nós trocamos ali a toalha da mesa, pegamos os pratos mais bonitos, os garfos mais bonitos que nós temos, fazemos a melhor comida que nós podemos fazer, a melhor sobremesa, e preparamos tudo isso para a visita. Aí o homem que às vezes é ignorante com a mulher, ele muda o tratamento dele com a mulher muda o tratamento com o marido, mudam os tratamentos com os filhos. E quando a mulher ela precisa do apoio do marido, ela usa um tom de voz suave, porque está perto das visitas. Ela chega, meu amor, você pode me ajudar nisso? E o homem está perto das visitas. Lógico, meu amor, o que você precisa? Eu faço agora. E ali está a visita e o casal lidando dessa forma. Aí, vai chamar os filhos, em vez de gritar aqui, ô fulano, vem almoçar. Não, vai lá. Ô meu querido filho, vem almoçar. Estamos com visita aqui, vai. E senta na mesa. Aquilo, né, com certeza o filho já olha assim e fala assim, que isso?
O que está acontecendo com meu pai? O que está acontecendo aqui em casa? Não é assim? E eles se preparam tudo. O homem ajuda a mulher. Enquanto a visita está ali, o homem está ajudando a mulher a lavar os pratos. Está ajudando a arrumar o fogão. Aí a visita vai embora. Aí a mulher pede: meu amor, continua me ajudando aqui? Eu? Já fiz demais em te ajudar até agora. Agora você faz aí sozinha. A visita foi embora, acabou. Acabou o teatro. Acabou aquela encenação que havia no casal. Agora é muito interessante isso. Por que que quando nós estamos com visita em casa, nós conseguimos tratar bem a nossa esposa, nós conseguimos ser educados com a nossa esposa, porque a nossa esposa consegue ser educada conosco e nós conseguimos ser educados com nossos filhos. Agora, por que que quando a visita vai embora, nós não podemos continuar tratando da mesma forma? Por que que nós temos que mudar o nosso tratamento? O homem tem que mudar o tratamento com a mulher e a mulher com o homem. Isso, irmãos, acontece em muitas casas, muitos lares é dessa forma. Quando a visita vai embora, termina o teatro. Um volta a gritar com o outro, um chama o outro de lerda, de burro, de ignorante, e vai os elogios aí afora. Mas enquanto a visita está ali, não. Está todo mundo tratando todo mundo bem. Por que, irmãos, que as visitas são tratadas com delicadeza, gentileza e amabilidade? E os de casa, eles são tratados com estupidez, grosseria e indiferença. Você já parou para pensar nisso? Por que que nós tratamos o de fora melhor do que o de casa? Se nós olharmos, por exemplo, o Japão, tudo que eles produzem de melhor fica com eles. O melhor arroz fica com eles, a melhor tecnologia fica com eles primeiro. Tudo que é de melhor fica com eles primeiro. No Brasil já é diferente. No Brasil tudo que nós ficamos é de segunda categoria. Por exemplo, o melhor café. O café que nós ficamos de terceira categoria. O que sobrou, o que tem algum defeito para consumo. E muitas das vezes, irmãos, na família, quando uma visita chega em casa, o que que se faz? Põe-se a melhor toalha, melhor prato, o melhor garfo, a melhor comida, a melhor sobremesa. Tudo isso se faz. Agora eu te pergunto essa noite: por que oferecemos para o de fora o que é melhor? Por que que nós temos essa mania? Nós oferecemos para o de fora o que é melhor e não para os de casa. Por que oferecemos para as visitas o que é mais interessante? Será que o seu esposo não é mais importante que a visita? Será que a minha esposa, ela não é mais importante do que a visita? Será que os nossos filhos, eles não são mais importantes do que as visitas? Se nós dissermos que sim, então por que que nós oferecemos o melhor para as visitas? Por que que nós preparamos o melhor para as visitas? Por que que nós conseguimos tratar um outro bem quando está com as visitas? Quem tem sido melhor para nós? Quem nós temos tratado melhor? Quem nós temos oferecido melhor, para os de casa ou para as visitas? Por que não tratamos a família com mais dignidade, gentileza, respeito e delicadeza do que as visitas? O que tem de errado comigo? O que tem de errado com você? Nós temos que entender que os de casa, eles são muito mais importantes do que qualquer visita. Agora eu quero retratar um negócio aqui, irmãos. O dia que eu for visitar vocês na casa de vocês, vocês podem fazer o melhor para mim.
mas faz para o de casa também, senão vocês vão começar a inverter, né? Vocês vão fazer o melhor para o de casa e para os de fora não. Pode fazer para mim também o melhor que vocês puderem, mas faz para o de casa também. Então nós temos que entender, irmãos, que a visita, às vezes nós não percebemos isso, foi aquilo que eu falei aqui desde o início, eu falo toda a palestra. Tudo aquilo que nós falamos aqui, nós sabemos, mas nós não percebemos. Por que nós temos que valorizar muito mais uma visita do que os de casa? Por que a melhor sobremesa só pode ter quando tem visita? Por que o marido ele vai comprar a melhor carne ou o melhor prato quando tem visita? Por que ele não pode chegar e agradar a esposa com um prato bacana quando estiver só o casal? Por que a mulher não pode fazer uma sobremesa bacana quando estiver só o casal? Por que tem que ser só quando tem visita? Quem tem sido mais importante para mim? A visita ou a minha esposa? Quem tem sido mais importante para minha esposa? Eu ou a visita? Quem tem sido mais importante para você? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Por exemplo, você homem, se você tratasse os seus amigos como você trata a sua esposa, você teria amigos? Forte isso, hein? Nós homens, né? Eu tenho que me incluir também. Nós homens, se nós tratássemos os nossos amigos como nós tratamos a nossa esposa, nós teríamos amigos? Será que as pessoas iriam querer ser nossos amigos, ou nós não teríamos amigo nenhum? Você, esposa, se você tratasse as suas amigas como você trata o seu esposo, você teria amiga? As mulheres iriam querer ser suas amigas? Isso é para nós pensarmos. Isso é para nós olharmos para dentro de nós e analisarmos como nós estamos tratando um ao outro. Como eu tenho tratado a minha esposa, como a minha esposa tem me tratado. Porque, irmãos, eu conheço um rapaz, um homem, aliás. Pensa num cara bom para os outros. Acho que eu já falei isso aqui. Pensa num cara bom para os outros. O cara, se você precisar de uma moto, ele fica a pé e te dá a moto. Se você precisar de blusa e tira a blusa, fica sem blusa e te dá a blusa. Mas dentro de casa, para a esposa dele, era um Deus nos acuda. Ele fazia tudo para as pessoas de fora, mas para a esposa ele nunca tinha tempo. Ele não fazia nada. Então nós temos que pensar quem nós temos valorizado mais. Agora eu quero que você responda com honestidade. Nós vamos responder para nós mesmos. A sua forma de tratar o seu cônjuge e os seus filhos torna a sua casa um lugar cada vez mais aconchegante e prazeroso? Então a forma que você tem tratado a sua esposa e os seus filhos torna a sua casa um lugar aconchegante e prazeroso? A forma que você tem tratado o seu esposo torna a sua casa um lugar aconchegante, um lugar prazeroso? Como tem ficado a sua casa? Que clima tem ficado na sua casa? Conforme vocês têm tratado um outro. Um clima agradável ou desagradável? Não sei se vocês lembram, no início da palestra aqui nós comparamos o casamento a uma viagem. E essa viagem no casamento, ela pode ser ótima, agradável e prazerosa, ou ela pode ser péssima, desagradável e sem prazer. Isso depende de nós que estamos fazendo essa viagem. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Entenda uma coisa. Quando eu casei com a minha esposa, e quando ela casou comigo,
O que acontece muitas vezes no casamento, irmãos? São criação diferentes. Então, um é criado de uma forma pelos pais, outro é criado de outra forma. E quando essas duas pessoas elas se unem, elas costumam ter algumas diferenças. E essas diferenças elas começam a trazer atrito dentro do casamento. E muitas das vezes, o que acontece? Nós precisamos entender que nós temos que mudar. Lógico que ninguém consegue mudar 100%, senão a pessoa não é ela mesma. Por exemplo, se eu mudar 100% da minha personalidade, eu não vou ser eu. Mas é necessário que eu venha mudar algumas coisas. É necessário que a minha esposa mude algumas coisas. Eu já vi pessoas dizer assim: eu nasci assim e eu vou morrer assim. Entenda uma coisa, então você vai viver a vida com problemas. Então foi necessário eu mudar algumas coisas, foi necessário a minha esposa mudar algumas coisas. Lógico que nós não temos um casamento perfeito, eu não estou aqui falando isso. Nós temos problemas no nosso casamento, problemas diários, problemas comuns que todos os casais têm. Mas através dessas palestras nós estamos aí tentando colocar em prática, estamos conseguindo colocar algumas coisas em prática. Tem nos ajudado muito. Porque essa história de casamento 100% perfeito não existe. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Tem dia que nós não acordamos bem. Tem dia que nós não estamos bem. Mas agora nós precisamos entender que tem certas coisas que eu preciso mudar. Tem certas coisas que a minha esposa precisa mudar. Tem certas coisas que você precisa mudar. Porque isso é prova de amor. Quando eu mudo um pouco o meu jeito para agradar a minha esposa, quando ela muda um pouco o jeito dela para me agradar, isso é prova de amor. Só que existe homem que ele quer que só a mulher mude e ele não quer mudar. Existe mulher que quer que só o homem mude e ela não quer mudar. Isso aí não vai dar certo no casamento. É necessário que cada um ceda um pouco, é necessário que cada um mude um pouco o seu comportamento. É necessário que cada um entenda que foram criados de forma diferente. E como nós lemos aqui, o homem, ele é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Não adianta eu querer que a mulher pense como eu, não adianta a minha mulher querer que eu pense como ela, eu não vou conseguir pensar como ela. Eu posso tentar, através de palestra, através de estudo, eu posso tentar pensar como ela. Ela pode tentar pensar como eu. Mas não tem como eu ser como a minha mulher. Não tem como a minha mulher ser como eu. Então é necessário que eu venha ceder algumas coisas. É necessário que eu venha mudar algumas coisas. Pensa e fala um pouquinho mais também, né? Mas é benção. Então, irmão, são essas diferenças que quando nós conseguimos entender e nós conseguimos aceitar, é que nós vamos conseguir ter um casamento feliz, não um casamento perfeito. Porque nós só vamos ser perfeitos quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós somos para o céu. Não existe essa história, eu falei aqui numa das palestras, do homem 100% doce o dia inteiro, 24 horas, de janeiro a dezembro. Não existe essa história da mulher doce 24 horas, de janeiro a dezembro, não existe isso. Vai ter momentos que eu vou desagradar ela, vai ter momentos que ela vai me desagradar. Agora, como nós vamos lidar com isso é que faz a diferença. Como nós vamos superar isso é que faz a diferença. E muitas das vezes, o casal, quando tem uma pequena diferença, um vai empirraçando o outro cada vez mais. Já viu isso? Já vi casal que é assim. Se um põe o copo aqui de pirraça, o outro vem e põe 2 copos. E vai aquela pirraça um com o outro. E muitas das vezes, essa pirraça ela chega à agressão física. Então, se cada um ceder um pouquinho, vai cedendo e vai ajustando. Agora, se cada um piorar um pouquinho, não vai ter como ajustar. Não vai ter como acertar. Agora, nós vamos falar aqui sobre algo interessante. Manter o nosso burrinho emocional amarrado.
Porque se nós deixarmos nosso burrinho emocional solto, aí nós vamos falar coisas que não é para falar, nós vamos fazer coisas que não é para fazer. Então que nós possamos aí amarrar o nosso burrinho emocional. Porque a raiva, ela é o vento que apaga a vela da inteligência. A raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. Quando nós estamos nervosos, nós falamos coisas que não é para falar, nós agimos de forma que não é para agir, e muitas das vezes, irmãos, depois que nós falamos, nós arrependemos, mas uma palavra falada, ela não tem volta. Depois que você falou, você pode até pedir desculpa, você pode até pedir perdão, mas falou. E nós podemos comparar, né? Alguns irmãos já sabem disso, a palavra como uma tábua. Você pega uma tábua e bate os pregos nela. Meu sogro entende bem disso aí, negócio de um prego, né? Prega uma tábua, vai lá, bate. Depois, se você tirar os pregos da tábua, o que acontece? A marca dos pregos fica lá. Não é assim? Não é assim, Zé Mendes? A marca dos pregos fica lá. Mesma coisa com palavras. Então nós temos que ter cuidado das palavras que nós falamos, porque a marca da palavra, ela fica, ó. Embora nós sabemos que temos que perdoar, nós sabemos que temos que liberar o perdão, mas uma palavra falada, ela não tem mais volta. A inteligência emocional destaca um dos segredos de se manter um bom relacionamento, é o autocontrole, evitando respostas ríspidas e imediatas. Então, irmão, nós precisamos entender que em todas as áreas da nossa vida nós temos que agir de inteligência emocional. Por isso que nós temos que deixar o nosso burrinho amarrado. Porque quando nós agimos com inteligência emocional, nós vamos evitar ofender o nosso cônjuge. Nós vamos evitar falar palavras que nós não deveríamos falar. Isso é algo muito importante. Porque para um bom relacionamento é necessário nós mantermos o autocontrole. Porque, irmãos, há determinada situação que nós queremos falar e às vezes nós travamos. Um amigo, no trabalho, na igreja. E por que com o nosso cônjuge nós não conseguimos fazer isso? Porque se nós tivermos inteligência para falar um com o outro, nós vamos conseguir, irmãos, um bom relacionamento. Nós vamos conseguir o autocontrole, e evitando respostas que vão ofender, respostas que vão contrariar. Eu quero ler aqui, eu vou estar lendo aqui livro de Provérbios, capítulo 15. Versículo de número 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Qual a resposta que você tem dado para o seu cônjuge? Como você tem lidado com o seu cônjuge? Palavra branda ou palavra dura? Ei, quando vocês começam um diálogo aonde há discordância, porque onde os dois concordam é tranquilo. Quando não há concordância, tem saído palavra branda ou palavra dura? Quando começa o diálogo, começa bem, mas e quando discorda? E quando seu marido discorda de você? E quando você discorda do seu marido?
como tem dado sequência a esse diálogo? Qual o tipo de palavra que vocês têm falado com o outro? Palavra dura ou palavra branda? Porque a palavra de Deus nos diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura ressuscita a ira. Vocês começam, ou nós começamos um diálogo. Começamos conversando bem. Mas como nós estamos terminando esse diálogo? Como termina um diálogo comigo e a minha esposa quando nós não estamos em concordância? Como termina um diálogo com você e a sua esposa quando não há concordância? Vamos ler aqui Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Vou ler a partir do versículo 1. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo aos irmãos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero repetir o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Será que é assim que eu tenho tratado a minha esposa? Será que é assim que você tem tratado a sua esposa? Será que é assim, esposa, que você tem tratado o seu marido? Como que vocês têm tratado um ao outro? Para preservar a unidade no casamento, é necessário o equilíbrio e a inteligência emocional. Então, para preservar a unidade, isso é, para preservar o casal unido, para que eles possam permanecer unidos no casamento, é necessário equilíbrio e inteligência emocional. Irmãos, eu não sei se vocês já ficaram perto de um casal desequilibrado. Rapaz, a gente fica com vergonha para eles. Eu já vi cada coisa nessa vida que não é fácil não. A gente que trabalha aí com aconselhamento, a gente que trabalha aí na frente de igreja, e mesmo no dia a dia também. Então nós temos que procurar ter equilíbrio e inteligência emocional. O grande desafio para o casal é preservar a unidade. É quando o casal vive bem, a harmonia no casamento contribui para a boa convivência no lar. Isso, irmãos, é algo muito importante. Porque quando o casal vive bem, isso contribui para a harmonia no lar. Porque talvez você não saiba, mas eu sempre falo isso aqui, principalmente para nós que temos filhos. Os nossos filhos, eles acompanham o nosso relacionamento. Eles olham para nós e eles sabem como eu trato a minha esposa em casa quando só estamos nós. Eles sabem como a minha esposa me trata quando não estamos só nós. Os filhos, ele conhece o verdadeiro relacionamento dos pais, dos cônjuges, dos pais. E nós somos exemplo para os nossos filhos. Se você observar, os nossos filhos nos imitam muito. Por exemplo, eu tenho um vídeo no Facebook da minha filha Sofia, com 3 anos de idade. Ela subindo em cima do púlpito, colocou uma cadeira, começou a pregar e bater a mão, estilo que eu faço, bater a mão e falar, estilo que eu faço. E isso se reflete em todas as áreas. Por exemplo, se o pai e a mãe são pessoas honestas, pagam as pessoas direitinho, a probabilidade do filho de ser honesto é muito grande, porque ele vai seguir o exemplo dos pais.
E dentro de casa não é diferente. As minhas filhas, elas vão seguir o meu exemplo, o exemplo da minha esposa, de tratar um outro. E existe, irmãos, filhos, eu falei isso aqui numa das palestras também, que eles não querem casar, porque eles têm acompanhado o relacionamento dos pais, e eles vivem um inferno dentro de casa. Não pense você que somente jovens e adolescentes que percebe isso, não, criança pequenininha já percebe. Criança pequenininha sabe quando os pais estão bem e quando não estão bem. Eles observam o tratamento dos pais. E quando os pais não lidam bem, não conseguem conviver bem, isso tira a harmonia do lar. Isso prejudica os filhos, prejudica o crescimento dos filhos, prejudica psicologicamente os filhos. Então, irmãos, o casamento é algo muito sério. E o casamento, comparado a uma viagem, ele pode ser muito bom para todo mundo, ou ele pode ser péssimo para todo mundo. Porque talvez você que tem filhos trata a sua esposa mal, e você acha que está tratando só a sua esposa mal. Não, os seus filhos estão vendo. Os seus filhos estão sendo maltratados pelo jeito que você trata a sua esposa. Você, esposa, que trata o seu esposo mal e trata seus filhos bem, você está maltratando seus filhos também, porque eles estão vendo você tratar mal o seu esposo. E talvez os seus filhos não falam para você, mas eles ficam tristes com isso. Nenhum filho quer ver o pai discutir com a mãe discutir com o pai tratar a mãe mal, a mãe tratar o pai mal. Filho nenhum quer isso. Da mesma forma que você não quer que o seu filho seja maltratado, se você vê dois filhos brigando, você fala com eles para não brigar, que não é assim. Da mesma forma os filhos quando vê os pais brigando. Então nós temos que ter muito cuidado como que nós estamos lidando dentro de casa com nossos filhos. O grande desafio para o casal é preservar a unidade, a união. Isso, irmãos, é um grande desafio para o casal. Existem casais que, com o passar do tempo, eles lidam como amigos durante o dia. Não há carinho, não há palavras duas, ficam um para um lado, um para o outro, e só se encontram muitas das vezes na hora do sexo. Lidam como amigos, e muitas das vezes não perceberam isso. Entenda uma coisa, nós não casamos somente para sexo. Nós casamos para fazer o outro feliz, para agradar o outro. E se nós, cada um procurar fazer a sua parte, se eu procurar fazer a minha parte, se a minha esposa procurar fazer a parte dela, nós vamos ter um casamento feliz, nós vamos agradar os nossos filhos, nós vamos agradar os nossos pais, porque da mesma forma, qual o pai que quer ver o filho mal casado? Qual o pai ou a mãe que quer ver a filha mal casada? E muitas das vezes, irmãos, é necessário que nós venhamos a pensar não só em nós venhamos a pensar aqueles que estão ao nosso redor, e principalmente os nossos filhos. Então que nós possamos tentar acertar o máximo possível. Como eu disse, não ser perfeito. Eu nunca vou conseguir ser perfeito. A minha esposa nunca vai conseguir ser perfeita, mas nós podemos melhorar a cada dia mais. E nós precisamos entender que nós temos um adversário, o diabo. A Bíblia diz que ele anda em derredor, 2 Pedro capítulo 5, versículo 8, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é nosso principal adversário, e ele luta contra a unidade no casamento. Entenda, igreja, nós não podemos pôr a culpa em tudo no diabo. Eu sempre falo isso. Por exemplo, tem homem que bate na mulher e põe a culpa no diabo. Não, ele bateu porque ele quis. Tem homem que, tem mulher que dá aquele tremelique dentro de casa e quer quebrar tudo e quer pôr a culpa no diabo. Entenda uma coisa, o diabo, eu vou te explicar mais ou menos como é que ele funciona. Eu estou aqui,
ele está aqui. Ele pode chegar para mim e falar assim: olha, vamos ali usar a droga. Você é pastor, mas ninguém sabe. Só vai você. Ele pode chegar para mim e falar comigo: olha, rouba ali, rapaz, não tem ninguém. Então ele vai influenciando. Ele é como uma pessoa que se diz ser seu amigo e não é. Só te chama para fazer coisa errada. Se a pessoa te chama para fazer coisa errada, ela não pode ser seu amigo. Você pode achar que é seu amigo, mas não é. Porque amigo, ele não chama o outro para fazer coisa errada, ele chama o outro para fazer coisas boas. Então o diabo ele trabalha como um mau amigo, uma pessoa que você acha que é amigo. Ele trabalha ali na sua cabeça, falando, e cabe a você ceder ou não. Mas ele trabalha para isso. Ele trabalha para destruir a unidade no casamento. Porque a unidade, ela é geradora de força, e uma família unida dificilmente será vencida. A família, irmãos, quando ela é unida, ela é forte. A família, quando ela é unida, nada consegue abalar. O diabo não consegue entrar. Aquelas pessoas que se diz nosso amigo, mas na verdade quer atrapalhar, não conseguem entrar, porque tem unidade. Mas agora, onde não tem unidade, é fácil de derrubar. Nós temos exemplo disso no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 12. Quando Jesus expulsa um demônio, e os sacerdotes dizem que Jesus expulsava o demônio por poder de Beelzebu. E Jesus diz para eles: olha, toda casa ou reino dividido contra si não subsistirá. O que é isso? Se a minha casa estiver dividida, se eu estiver dividido com a minha esposa, se nós não conseguimos combinar em momento algum, o nosso casamento não vai subsistir. O nosso casamento não vai resistir. O próprio Jesus diz isso no Evangelho de Mateus. Então nós precisamos entender que nós temos que trabalhar em unidade. Nós temos que estar preparado e querer cada dia mais e mais agradar um ao outro. Nós temos que querer estar juntos, nós temos que querer fazer as coisas juntos. Nós temos que querer, irmãos, trabalhar em unidade. Se nós dividirmos, se for cada um para um lado, se cada um fizer o que quer, se cada um fizer o que gosta. Lógico que tem algumas coisas que eu gosto de fazer, tem algumas coisas que minha esposa gosta de fazer. Mas se nós fizermos tudo separado, um para um lado, outro para o outro, fica muito fácil destruir esse lar. Fica muito fácil para o diabo entrar. Então nós podemos entender, irmãos, que no casamento ele tem que haver unidade. Já até passou da hora, gente. Eu esqueci de olhar a hora. Ele tem que haver unidade. O casamento tem que haver renúncia. O casamento tem que amarrar o burrinho emocional e usar a inteligência emocional. Então vamos terminar aqui, que eu já até passei da hora, esqueço de olhar a hora. Vamos colocar de pé, vamos estar mais uma vez de pé, por favor. O presbítero André vai soltar um louvorzinho aí. E nós vamos meditar. Como nós estamos tratando a nossa esposa? Como a nossa esposa está... Como a esposa está tratando os maridos? Será que nós estamos conseguindo colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui nas palestras? Será que eu estou conseguindo colocar em prática? Será que você está conseguindo colocar em prática? Vamos refletir também naquilo que foi falado aqui. Pode colocar, por favor.
luz e houve luz. Disse haja sol e houve sol. E viu que era bom. Mas quando o homem ele formou, viu que estava só e disse não é bom. Por isso estamos aqui. Hoje é o nosso dia. Desistir foi por um pouco, às vezes desanima, mas em Deus vencemos sempre, como diz a Bíblia. Por isso deixará o homem amar e a mulher a sua casa, e juntos serão um no Senhor. Os anjos dizem amém. Jesus no céu se agrada. No altar de Deus estamos aqui, unidos pela palavra. Lutas e barreiras sempre existirão. O que Deus uniu, o homem não separa, não. Com fé toda barreira vamos vencer. Casamento tem que ser assim, amar até o fim. Um segredo que é só pra quem crê. Jesus, eu e você. Por isso deixará o homem a mãe e a mulher a sua casa, e juntos serão um no Senhor. Os anjos dizem amém. Jesus do céu se agrada. No altar de Deus estamos aqui, unidos pela palavra. Por isso deixará o homem a mãe e a mulher a sua casa, e juntos serão um no Senhor. Amém. Senhora Juliana, vem fazer oração, por favor. Nós vamos estar orando pelos casais agora. Meu esposo vai estar fazendo oração. Boa noite a todos. Vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar orando então em nome de Jesus. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, Pai amado, eu peço, Senhor, nessa noite, Senhor meu Deus, que o Senhor venha tocar, Senhor meu Pai, em cada casal aqui essa noite. Deus, toca, Senhor meu Pai, em cada filho do Senhor aqui essa noite, Senhor. Pai amado, eu peço, Senhor meu Pai, que o Senhor venha tocar nessa união. Deus, joga por terra, Senhor meu Pai, toda fúria. Deus, joga por terra, Senhor meu Pai, todo pensamento contrário, Senhor meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. Pai amado, eu peço, Senhor, derrama sobre cada casal amor, respeito, união, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que toda palavra de maldição sobre a vida desses casais, Deus, joga por terra. Que toda palavra contrária sobre esses casais, Deus, eu joga por terra. Deus, que o Senhor venha colocar no coração de cada um amor, respeito e união. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. A palestra está encerrada, irmãos. E vocês possam estar convidando outros casais para estar conosco aí, para estar aprendendo conosco. E lembrando, vamos colocar em prática aquilo que está sendo falado aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.